programa onde trazemos a nova economia no plural pelas vozes e atuações de vários stakeholders, uma realização da Humanizadas. Olá a todos, bem-vindos a mais um Who Talks da Humanizadas. O nosso programa é dedicado a trazer casos de sucesso, ou melhor dito, né? O nosso programa é dedicado a capturar líderes e empresas comprometidas com o desenvolvimento sustentável. E eu tenho hoje o prazer de receber conosco o Fabiano Rangel. Eu vou ler um pouquinho a biografia do Fabiano. E, antes disso, eu vou fazer a minha autodescrição. Aí eu faço a leitura e depois eu peço ao Fabiano para que ele fale da autodescrição dele e também traga mais detalhes. Então, o Fabiano é um profissional com larga experiência em consultoria e a vida executiva, contribuiu em organizações multinacionais e nacionais, desde Fundação Bank Boston, o Banco ABN AMRO, ABN AMRO Real, né, que foi ali na época da aquisição, CPFL Energia e a Leão Alimentos e Bebidas, que é uma joint venture do sistema Coca-Cola do Brasil. E ele sempre atuou em áreas de RH, diversidade e inclusão, ESG, governança, relações institucionais e governamentais, ética, compliance, direitos humanos, gestão de mudanças e transformação organizacional, jurídico, ética e compliance, tecnologia da informação, incluindo os processos de transformação digital, desde gestão de riscos corporativos até a segurança ocupacional e meio ambiente. O Fabiano é formado em Direito, pós-graduado em Meio Ambiente e Sociedade, especialista em Gestão de Mudanças e Transformação Digital e com MBA em Marketing e Inovação. Antes de iniciarmos, eu sou uma mulher de pele branca, cabelos iluminados com um pouquinho de química, mais castanho claro, cabelo solto, vestido cor-de-rosa com pequenas estampas, atrás de mim um fundo branco de uma lareira e alguns enfeites, alguns até de Natal, aí aproveitando o momento. Então, agora sim, eu passo ao Fabiano para que faça a sua autodescrição e que traga um pouquinho desse tanto de experiência nesse currículo maravilhoso e nessa trajetória dele, um pouquinho desse contexto. Bem-vindo, Fabiano. Legal, Cássia. Muito bom estar aqui com você nesse bate-papo. Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, né? A depender do horário que alguém venha ouvir essa nossa sala de reflexão, esse nosso bate-papo, podcast, live, enfim, como queira chamar. É muito bom estar aqui contigo. Vou fazer minha autodescrição aqui para ajudar as pessoas de um modo geral aí que eventualmente tenham alguma necessidade específica. Eu sou um homem branco, cisgênero, ali com meus 43 anos, já, né, avançando um pouquinho ali na idade, com essa aparência mesmo. Estou hoje, né, no meu espaço de trabalho chamado home office, dentro de casa, tal, meu cantinho dedicado, aonde eu tenho aqui como fundo, né, dentro do meu espaço, alguns livros, alguns adereços já natalinos, já estamos chegando na reta final do ano também, aqui em casa o pessoal é bastante animado com o final de ano, com a celebração do Natal, essa data que nos convida muito a repensar uma série de coisas da vida, e também confraternizar entre as pessoas, né? Então, um momento super especial. Prazer enorme estar aqui contigo, Cássia. Obrigado pela introdução aí das minhas referências profissionais, aquelas que eu digo, né, que estão lá no LinkedIn de uma certa forma. E vou só rapidamente antes falar um pouquinho sobre o Fabiano também, daquelas referências que não estão necessariamente no LinkedIn, porque somos seres indissociáveis e como tal, né, a gente carrega a nossa história de vida profissional, mas a nossa história de vida profissional também é carregada pela nossa história de vida pessoal, né? Então, hoje sou um homem casado, tenho um pequeno de 6 anos. Eu costumo dizer que é uma das grandes inspirações que eu tenho hoje em termos de aprendizado contínuo na vida, né? Eu brinco que meu dia ele começa de um jeito, ele termina de outro, e tudo muito relacionado a como as coisas vão sendo projetadas depois do horário que o meu pequeno acorda, porque todo dia é um aprendizado novo, é uma história nova, é uma adaptação nova que a gente precisa se colocar, enfim. Uh,
dentro do contexto todo, é um pouco isso. Sou paulistano, hoje moro no Rio. As minhas referências vêm dessas duas localidades, bem dizer, e de todos os ambientes profissionais e pessoais com os quais eu convivi. Adoro esporte, tenho inúmeros hobbies, adoro viajar, enfim, né? Uma vida relativamente comum, como de todos nós, e que vai absorvendo essas referências todas. É muita coisa, né, Fabiano? Muito obrigada aí por trazer nessa sua riqueza um pouco mais de detalhe do ser humano, que é tão importante para a gente compreender as realizações profissionais desse ser humano. Então, agradeço aí a atenção. Eu queria fazer essa relação aqui para a gente abrir nossa reflexão. Eu adorei essa sua definição do nosso programa como uma sala de reflexão. Então, eu queria abrir essa nossa reflexão com essa ponte, né, entre essa sua ampla experiência profissional e o legado que você construiu, né, junto com essas empresas, o que você considera que deixou como o seu DNA nessas corporações por onde você passou e que fazem parte dessa bagagem que você está apresentando hoje aqui nessa sala para todos nós. Perfeito, Cássia. Bom, uma ótima forma da gente abrir aqui a conversa, né? Ah, eu comecei a trabalhar nessa agenda do que hoje a gente chama de ESG, né? Mas lá atrás já teve inúmeros nomes. Quando eu comecei nela, inclusive, já vou revelar um pouquinho aqui o time disso, né? Se chamava muito mais de responsabilidade corporativa ou responsabilidade social. Enfim, isso eu estou falando já dentro de um contexto profissional, né? Porque antes disso, até como voluntário e tudo mais, eu participei de uma série de iniciativas sociais ali, muito por conta desse desejo de que acho que a gente vem ao mundo, né, para contribuir com outras pessoas, e quanto mais a gente contribuir com outras pessoas, a gente também, por consequência, acaba contribuindo com o nosso próprio autodesenvolvimento, nosso próprio autoconhecimento, porque a gente não é um ser isolado, né, do mundo, a gente é um ser que interage constantemente com todos que estão ao nosso redor. E desde lá, né, conforme eu fui me inserindo cada vez mais nessa discussão, principalmente no meio corporativo, eu tive uma questão que sempre me inquietou bastante, né? Ah, e as minhas formações depois, elas acabaram, de certa forma, buscando conhecimento, conteúdo ou ferramentas para me ajudar minimamente a construir respostas. E não estou dizendo que eu tenho respostas hoje, mas a construir caminhos para respostas a essa principal pergunta que sempre me inquietou. Não era incomum, né, eu me deparar em determinados fóruns, isso eu estou falando lá da década de 90, e as pessoas apontarem o dedo e dizer assim, olha, você está falando dessa conversa de sustentabilidade, que você trabalha nessa área, que essas organizações fazem coisas bacaninhas e bonitinhas, mas essa conversa aí deve ser puro marketing, né? Tem toda uma intenção, né, se não subliminar, declarada, de projetar de uma forma mais bonita do que é os negócios de um modo geral, para que as pessoas, em certa medida, se aproximem mais desse interesse ou dessa organização, desse produto, desse serviço, com a intenção clara de lucrar mais, né? E eu fiquei muito tempo com essa questão do, poxa, o quanto que se faz, se projeta, o quanto tem muita gente dedicada, colocando o melhor do seu potencial de desenvolvimento para fazer com que as organizações, de fato, entreguem o melhor do seu potencial, como se reconhecendo como um agente de desenvolvimento econômico e social e, por consequência, integrado a toda uma rede de relações dentro da sociedade, independente do seu tamanho, toda organização tem um impacto, né? E a gente sempre trabalha e espera que esse impacto seja muito mais positivo do que negativo e de aprendizagens contínuas, né? Para a gente trabalhar numa perspectiva reducionista disso, de que sustentabilidade, ESG, responsabilidade corporativa, o que seja, fosse puro marketing. Mas, além disso, né, diante desse questionamento, eu fiquei muito com essa questão, e se fosse marketing? Né? E aí uma das razões pelas quais eu fui também buscar uma especialização em marketing foi para entender o que que é esse tal do marketing, né? E eu aprendi que o marketing nada mais é, e aqui eu vou ser um pouco mais simplista assim, claro que não se reduz a isso, né? De uma forma de você identificar oportunidades ou até mesmo necessidades que estão colocadas pela sociedade ou por um determinado cluster, um determinado grupo, né, de pessoas, e a partir disso você buscar a entregar soluções que possam, de certa forma, favorecer a vida dessas pessoas, ajudar ou, em certa medida, construir novos caminhos. Eu falei, poxa, se é isso, que bacana que se sustentabilidade fosse puro marketing, porque isso nos permitiria pensar na proposta de valor daquilo que a gente se dispõe a entregar, né, como produto, serviço ou o que seja,
de uma forma integralmente sustentável, ou seja, eu vou dar ideação àquilo que eu estou me propondo a fazer dentro de uma proposta de valor, entregando isso de forma sustentável em todos os elos da cadeia. E por que que isso foi fundamental para mim, Cássia? Porque desde o início eu fiquei com essa inquietude e falei, bom, respondendo um pouco mais objetivamente a tua pergunta inicial, qual é o legado que eu quero construir diante disso, né? E o legado que eu sempre aprendi e procurei construir diante disso, eu não estou sozinho nessa jornada, conheço uma série de profissionais que seguem as mesmas premissas, que é justamente ajudar, né, as outras pessoas nas outras áreas e dentro das suas responsabilidades funcionais, dentro de um contexto organizacional, a reconhecer o seu papel e a sua contribuição diretamente para essa temática. Ou seja, é, também essa é uma questão que volta e meia eu recebo, né? O que eu preciso fazer para ser um profissional de ESG, né? Para ser um profissional de sustentabilidade? Eu costumo dizer assim, faça bem aquilo que você sabe fazer bem, carregando muito essas premissas do que o ESG representa para você nas discussões e no processo de desenvolvimento das suas soluções para a organização. Isso significa dizer que um profissional de RH, um profissional de procurement, um profissional de qualidade, um profissional da área de vendas, um profissional de marketing, um profissional de tecnologia, todos eles têm o que contribuir a partir dessas premissas para o desenvolvimento sustentável daquela proposta de valor de todo e qualquer negócio. E quando você fala do legado, é um pouco essa dinâmica que eu procuro imprimir por todas as organizações pelas quais eu passei ou pelas pessoas que eu tenho a oportunidade de interagir dentro das organizações para dizer que bacana que a gente tenha áreas de ESG, sustentabilidade, que trabalhem uma perspectiva de uma gestão mais humanizada para dentro dos negócios. Mas mais bacana ainda é quando as outras áreas, né, têm a oportunidade de se embebedar, literalmente falando, dessas premissas todas e converter isso na entrega de valor das suas responsabilidades funcionais, porque aí a gente começa a ter essa visão mais integrada que eu falei, né, do ponta a ponta de como que essas premissas podem influenciar positivamente no desenvolvimento do negócio nas organizações. Maravilhoso, Fabiana. Eu ouvi aqui muita coisa de valor, adorei, mas eu fiquei e tirei aqui pelo menos 2 pontos extremamente valiosos para a gente conectar com as próximas reflexões, né? Você falou muito em ajudar, né, em colaborar, que é uma palavra que a gente usa com frequência, mas a gente não pensa, né? A raiz do colaborar é laborar em conjunto, né? Então, em trabalhar, ajudar as pessoas, né? Eu acho que a diferença aí do ajudar e colaborar está em participar, estar junto, produzindo. Eu achei isso fantástico. E depois você trouxe o elemento integrar, integração, né? Que você diz se é isso, se o marketing, e que bom seria se a gente pudesse integrar todas as áreas. E aí eu estou concordando contigo e estou vendo. A agenda de sustentabilidade, ela passa literalmente por esses elementos que você trouxe, entre o trabalharmos juntos e integrarmos visões distintas, né? Então, ela é muito sobre integração, diversidade e inclusão, né? Ela é muito sobre colaboração e aprendermos a tratar essa dinâmica. E aqui eu queria passar já um pouco mais para o nosso bloco de reflexão, onde nós vamos tratar os desafios e as tendências da área de sustentabilidade, né? E aqui nos desafios eu vou trazer um pouquinho de dados sobre a pesquisa, que é a pesquisa Panorama 2024, que a Humanizadas aí teve o privilégio de realizar em conjunto com a Anshan do Brasil, né? E onde a gente olhou que as práticas de ESG e sustentabilidade estão sendo listadas como o segundo tema mais votado como as tendências dos próximos anos, tá? Então, existe um reconhecimento de que é uma tendência por parte dos respondentes aí da pesquisa. E quando o assunto é ESG e sustentabilidade, a pesquisa também Panorama de ESG, que complementa essa pesquisa, apontava apenas que 12% das empresas se consideram pioneiras em práticas de ESG, enquanto 35% delas estão buscando adotar boas práticas, né? Então, quer ver que eu estou te trazendo 2 elementos aqui, que são, de um lado, né, é uma tendência, uma prioridade, e eu estou olhando sempre o copo mais cheio, de outro, a gente ainda tem
um greenfield, como a gente costuma dizer na área de negócios, né? Um mato verde para cortar, mas, por outro lado, uma oportunidade gigante, né? De que as empresas não se consideram pioneiras, então todas sabem que estão aí muito para trás do que podem fazer, e 35% estão buscando boas práticas, e isso me inspira a fazer essa sala de reflexão como humanizadas e a trabalhar todo dia, que a gente realmente precisa colaborar, integrar práticas e que esse é o caminho para a gente atender. O que eu queria te dar a oportunidade aqui de trazer são opiniões e análises que você vê hoje desse tanto de legado, de contribuições que você já esteve, sobre o potencial de crescimento das práticas no mercado, né? E o que você acredita que a gente pode fazer para integrar, para contribuir, para que mais empresas peguem essa dianteira, né? No caso de ser pioneiro, é andar à frente e mostrar um caminho para outras. Perfeito, Cassia. E a pesquisa, inclusive, ficou fantástica, porque eu acho que ela, de certa forma, confirma duas coisas que empiricamente a gente está observando, né? Entre elas, como você bem colocou, né, aparece como segundo tópico de maior interesse ou relevância, vamos assim dizer, para o futuro dos negócios de modo geral, né, a agenda de ESG ou uma outra, né, que também está lá na pesquisa, que é justamente todo o movimento de transformação da sociedade a partir da maior densidade digital que está sendo colocada. Né? E ela revela isso não por outras razões, né? A gente está vivenciando isso em termos práticos. Esse próprio fórum que a gente está aqui hoje, né? Essa sala de reflexão, ela se dá justamente por conta da evolução tecnológica que a gente tem hoje, seja de infraestrutura para suportar essa transferência de dados, né? Que nos permita fazer essa troca em tempo real, né? Seja do ponto de vista das aplicações que nos permitem, inclusive com a qualidade que a gente tem hoje de som, de imagem, né? Como se nós estivéssemos praticamente, mesmo a quilômetros de distância, compartilhando o mesmo espaço e refletindo diferentes ideias. Então, eu peguei aqui uma coisa muito simplista, no sentido prático, mas que traduz bem o quanto que a gente está vivenciando isso, porque, obviamente, não é só sobre isso. Tem muita coisa no entorno disso acontecendo. E as próprias premissas de SG. As premissas de SG, particularmente falando, e aqui eu vou me apoiar num outro autor que eu, particularmente, sou um entusiasta das ideias que ele nos brinda constantemente, que é o Otto Schumann, porque há muito tempo atrás ele fez uma provocação amorosa, eu diria, para toda a sociedade, no livro dele sobre lideranças que emergem, né, sobre o futuro que emerge, quando ele coloca a seguinte questão, né, por que nós geramos coletivamente resultados que ninguém quer? Né? E a provocação amorosa dele nesse sentido é justamente nessa direção. Poxa, quando eu trago as premissas de ESG, elas falam sobre bem-estar, elas falam sobre saúde e qualidade de vida, elas falam sobre o equilíbrio no uso responsável sobre recursos e serviços ambientais fundamentais à nossa existência como seres humanos. Ela fala sobre tratamento justo e igualitário, né, ou equitativo sobre todas as pessoas, para que a gente não faça das diferenças razões que, de certa forma, permitam materializar desigualdades, até porque toda e qualquer desigualdade, ela é, eu costumo dizer aqui, uma irmã siamesa, né, para as ineficiências todas que a gente tem, inclusive, né, quando a gente fala sobre premissas básicas do capitalismo, e logo mais, provavelmente, a gente vai ter a oportunidade de explorar um pouco mais essa visão de um capitalismo mais consciente, mais integrado com todas as partes interessadas, né, porque quando a gente fala de desigualdade, e todas as ineficiências que as desigualdades geram, ela inevitavelmente gera também uma série de ineficiências, inclusive sobre os fluxos econômicos, que são tão importantes para que a gente dê sustentação a esse chamado capitalismo e coloque as organizações empresariais neste lugar de agente de desenvolvimento econômico e social, gerando isso tudo que a gente falou agora: bem-estar, qualidade de vida, mais igualdade, mais equidade, melhores condições de desenvolvimento para as pessoas, para que elas desenvolvam melhor o seu potencial e façam a devolução disso para a sociedade. Então, não é à toa que eu vejo que, né, essas premissas foram colocadas como tópicos de relevância. Contudo, aí acho que aqui a gente precisa ficar muito atento, né? E eu sou muito otimista com tudo isso também, mas, por outro lado, eu também sou minimamente realista aqui e eu brinco que esse movimento ele tende a se comportar quase como um eletrocardiograma, né? De repente a gente vê aquele pico de evolução lá em cima, aí a gente vê que isso começa a incomodar eventualmente algumas agendas e você tem ali uma certa, né,
vou chamar aqui agora, vou me valer do termo, né, da contracultura, há uma cultura que está emergindo, mas na verdade a contracultura está quase que aqui, né? E aí você vê uma crítica um pouco mais acentuada que tenta jogar isso para fora. A exemplo, infelizmente, do que a gente viu que saiu essa semana, né, um artigo falando sobre os principais gestores de ativos no mercado norte-americano e colocando uma série de críticas e relutâncias ali sobre essas premissas de ESG, mesmo que mesmo a princípio indo, nossa, travou aqui, desculpa. Ah, aparentemente indo meio que na contramão, né, de tudo isso que a gente falou agora, das tendências que estão colocadas, porque no final das contas, de fato, é muito contraproducente do ponto de vista humano você hoje relutar contra as premissas que estão sendo colocadas de ESG. Então você vê esse eletrocardiograma muitas vezes indo nessa linha, né? A gente tem um pico de euforia, todo mundo muito engajado, tal, isso é lindo e maravilhoso, vamos lá, é para lá que a gente quer ir. De repente você tem uma minoria que tem um poder de influência muito forte, colocando em questionamento ou xeque esses movimentos todos. Daqui a pouco, isso vai se perceber que tem um certo oportunismo declarado sobre isso e a gente volta aí para um pico de evolução. O que eu vejo aqui que é para onde a gente tem que trabalhar, né? Sempre que tem esse pico e essa baixa, a gente tem que fazer com que a próxima curva seja ainda mais estendida, mais exponencial, engajando mais pessoas e organizações para esses movimentos que nos permitam construir resultados que coletivamente todos nós desejamos, né? E aí fazendo justamente a resposta a essa provocação amorosa que o Otto Schammer nos fez há tempos atrás. Nossa, excelente. Eu achei fantástico, inclusive, a gente linkar com esse artigo aí recente sobre essas questões. Eu acho que aqui abre um espaço muito interessante, Fabiano, para a gente falar um pouquinho sobre é, toda vez que você tem um sistema que se estabelece, né, e que já está aí trabalhando com essa questão de uma minoria, de certa forma, excluída, que gera as injustiças sociais e as emergências climáticas, as ineficiências que você muito bem descreveu, é, não adianta muito a gente criticar, né, os temas, não, aliás, não adianta de nada a gente criticar os temas, nem a gente ficar batendo muito no que tem que fazer para frente. O que normalmente eu vejo funcionar é, se a gente tem uma visão do novo, executa essa visão do novo e vai aos poucos fazendo com que isso ganhe escala, né? Que é exatamente, na minha opinião, o que a gente precisa, como comunidade, nessa sala de reflexão, mostrar para as empresas que a gente sabe e já está fazendo de um jeito novo, que não é nem o sistema estabelecido e nem talvez uma teoria de tudo para o outro, mas que é uma prática de uma terceira forma de fazer, né? E que começa pequenininha, mas ela vai ganhando movimento por onde? Pelo resultado. Por onde? Pelo impacto que ela gera, né? Que é aqui que está. E a gente já vê hoje um artigo da McKinsey de agosto, que é recente ainda, porque é uma consultoria global, mostrando que ainda o sistema anterior já não gera o crescimento, e é por isso que a gente está vendo essas reações. Então, se tem sinais de exaustão de crescimento do sistema anterior, eu estou dizendo aqui crescimento econômico, né? Que sem sombra de dúvida, numa sociedade, num país onde estamos apoiando sim o capitalismo, não tem nada de errado em gerar lucro, tem em não distribuir ou gerar, deixando gente para fora. O que a gente está dizendo é gera riqueza, mas para todos, né? E o que a gente vê na McKinsey é eles pararam de gerar riqueza e os poucos que estão crescendo aí com indicadores de 2 dígitos, eles crescem apoiados, então, na integração entre os modelos anteriores e a sustentabilidade. Então, percebe que a agenda é de integração? Então, quem está se dando bem é quem conseguiu integrar a sustentabilidade à sua agenda estratégica. E é isso que eu quero trazer. Como é que a gente faz para integrar a sustentabilidade no dia a dia? E aí, a gente tem que passar esse olhar para as partes envolvidas. E existe um termo que se usa muito aqui na área de sustentabilidade, né? Os múltiplos stakeholders. Aqui eu vou resgatar esse termo. Então, a gente precisa dar esse olhar estratégico, né? E qual é o impacto dessa teoria
dos múltiplos stakeholders, né? E o sucesso das ideias, recentemente, no último congresso do IBGC, trazidas até pelo Freeman, nesse 24º congresso do IBGC. Não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, mas o Freeman é com certeza um autor que a gente discute muito nessa área. Como é que você vê isso, né? Qual é o papel dessa teoria dentro dessa ação integrativa das partes e de trazer a sustentabilidade, associá-la para o dia a dia estratégico das organizações e transformá-la em performance, que é, ao final, o que todos estão buscando. Perfeito, Cássia. E aqui, né, eu acho que a tua reflexão traz uma provocação muito interessante e que eu vou iniciar até com um certo clichê, principalmente para quem já acompanha o desenvolvimento dessa agenda da sustentabilidade, do ESG nas organizações, a gente acaba se apoiando muito nisso, porque é um clichê, mas é um clichê que precisa de fato ser reforçado, né? As discussões não deveriam se pautar mais numa dualidade, né, entre e ou, né? E muito mais sobre uma perspectiva integrativa entre o ou o chamado win-win-win, né? Na prática, o que que a gente está querendo dizer aqui? Não é se opor ou ser contra o capitalismo, ou muito pouco sobre a geração de riqueza, valor e lucro. Não é isso, né? Mas é reconhecer que isso é um meio necessário, sim, dentro do sistema que a gente elegeu para reger, né, os fluxos econômicos, distribuição de riqueza dentro da organização, e que pode gerar mais valor para o desenvolvimento da sociedade. Então, é como eu coloco isto a serviço disso e deixar de confrontar. E essa não é uma discussão de agora, é uma discussão antiga e que felizmente vem ganhando cada vez mais robustez e corpo, eco em outras frentes, né? Como você bem colocou aí, a visão do Friedman e que, né, traz muito essa perspectiva sobre o capitalismo de stakeholder, ou seja, e aqui tem um mega desafio, mas um mega desafio que quem tiver, né, eu diria, a convicção, quem entender muito bem esse desafio e tiver a convicção de abraçá-lo, vai de fato, né, conseguir capturar muito mais valor, vai conseguir de fato evoluir muito mais, né? Eu me lembro que lá em 2015, alguém com uma expressão econômica razoável mundialmente falando, o Kotler, ele escreveu um livro chamado Capitalismo em Confronto, né? E no prefácio do livro, ele abria dizendo: precisamos salvar o capitalismo dos capitalistas. E ele não estava se opondo de forma alguma ao capitalismo, muito pelo contrário. Ele estava falando assim: olha, se a gente ainda encara o capitalismo com essa visão reducionista, né, especulativo, de curtíssimo prazo, aonde os trade-offs buscam soma zero, a gente está colocando em risco o próprio sistema que a gente deseja, que ao longo do desenvolvimento da sociedade gerou uma série de benefícios enfim, capacidades de evolução por conta dessa dinâmica do livre comércio, da livre iniciativa, do empreendedorismo, tudo que veio junto. Se a gente pegar, inclusive, práticas super, né, inspiradoras, como foi o Banqueiro dos Pobres, se pautou em premissas capitalistas, né? Enfim, o quanto que esse sistema, de certa forma, nos ajudou, né? Se ele não for reconhecido por esta perspectiva, ele também corre o risco de ser colocado a desserviço da evolução que a gente quer. Então, em resumo, eu diria que a gente precisa mudar esta lógica do e/ou e cada vez mais fomentar essa lógica do e criar os múltiplos ganhos, ter essa capacidade de reconhecer que todo negócio se desenvolve a partir de uma relação muito mais multi-stakeholders do que só aquelas que a gente está habituado a perceber, né? Porque está mais próximo ali, tem aquela relação mais epidérmica e e desenvolver capacidades que hoje, infelizmente, ainda não estão plenamente desenvolvidas dentro das organizações, seja por uma questão de evolução da cultura organizacional, seja até por uma questão de evolução de ferramentas, e aqui acho que a Humanizadas está fazendo um trabalho fantástico a ser reconhecido do ponto de vista de ferramentas, que é trabalhar a perspectiva da dupla materialidade, né? Então, acho que aqui a Humanizadas está fazendo um trabalho ímpar, porque é uma ferramenta que permite com que você reconheça, entenda quais são os seus impactos reais à luz dos diferentes stakeholders, ou seja, como eu consigo trazer para dentro essas vozes que, a princípio, parecem dissonantes, mas têm muito a nos dizer para o desenvolvimento do nosso negócio, e isso nos permitir criar um grau de evolução e maturidade
dentro das diferentes áreas da organização para o desenvolvimento mais sustentável do negócio. E aqui tem eu diria que tem uma outra ferramentazinha que nos permite fazer esta avaliação que eu chamo de CCN, né? Ou seja, como que eu avalio a maturidade decisória da organização a partir, né, de uma decisão tomada com convicção, a partir de uma decisão tomada por conveniência e a partir de uma decisão tomada por necessidade, né? E cada uma delas vai ter um estágio de maturidade ali na organização e um reflexo para dentro do próprio negócio. Quanto maior a necessidade, né, menor o impacto, potencialmente falando, e maior o investimento em todas as ordens. Quando você cai no caminho ali das conveniências, né, onde você corre um risco muito grande ali de ficar no greenwash, de ir meio que na onda, né, e não ser protagonista daquilo que você tem de potencial para ser. E quando você vai no campo das convicções, você de fato está fazendo essa transformação a partir daquilo que você já tem de bacana, né, de construção de legado do teu próprio negócio. E você permite com isso dar uma vazão maior para a organização. Do tipo, né? Vamos lá. A gente falou aqui de trade-off, soma zero, né? Quando você vai para uma área de procurement, né? Não é incomum falar assim, tá, você fez uma boa negociação? Fiz. O quanto que você tirou do outro lado, né? Ah, eu tirei tanto, legal. Mas o que que isso traz de impacto na realidade de negócio do outro lado, que amanhã ou depois pode depreciar o teu próprio negócio? Você fez essa reflexão para ver se você foi no limite do que era possível e de construção de valor para os dois lados, ou você de fato deteriorou de tal ordem, né, o outro lado? Vou dar um exemplo aqui bem concreto sobre isso, tá, Cássia, que acho que vai ajudar a gente a materializar bem. A gente pega hoje, e acho que isso vai estar bem fácil de ser entendível, porque a gente está vendo o ponto que pelo menos a população paulistana e até a população carioca tem sofrido ultimamente com prestação de serviço público, principalmente na área de iluminação, né, de distribuição de energia de modo geral, né? Aí você fala, bom, eu vou lá e contrato uma série de prestadores de serviço para dar suporte em toda a manutenção. Eu vou lá e negocio esses contratos no limite do limite e, por sinal, isso acaba precarizando, em certa medida, a prestação de serviço na ponta. E pior, quando você recebe, muitas vezes, esses técnicos dentro da sua casa para atender a esses serviços, muitas vezes você vê abordagens que elas são bastante questionáveis do ponto de vista, olha, eu resolvo o teu problema desde que você me ajude desta forma aqui, desde que você me ajude a problema. Ou seja, você, a princípio, acredita que está ganhando valor aqui, mas você está tirando o valor de todo o seu negócio, porque no final das contas, quem representa a sua face como empresa, né, no contato direto, é esse cara aqui na ponta. E se essa relação ficou tão fragilizada nesse nível, você está fragilizando seu próprio negócio. E aí você tem que gastar muito mais dinheiro, tempo, recurso, energia, inteligência para recuperar tudo isso. Peguei um exemplo muito simplista aqui, mas que materializa bem o que a gente está vivenciando hoje, tá? Então, sair dessa lógica do E-O para o E-E, como a gente consegue entender melhor qual é a relação sistêmica que tem em todas as partes interessadas e integra isso para dentro da realidade do negócio, poxa, quem conseguir, e aí não é uma questão de ser pioneirismo, é aqui eu vou de ser pioneirista, né? Aqui eu vou me apoiar na sua fala inicial da colaboração, né? Quanto mais as organizações entenderem que sim, existe uma lógica competitiva de mercado, mas antes disso é necessário que a gente tenha uma colaboração, um trabalho conjunto, para que o ambiente de negócio seja saudável, melhor para todos, porque a gente vai, de fato, jogar um jogo em que todo mundo conhece muito bem as regras e que todo mundo deseja participar desse jogo com essas regras. Muito bom, excelente esse ponto que você trouxe. E esse gancho, Fabiano, ele bateu aqui para mim muito forte no sentido de quando você reconhece que o ambiente é integrado e que você não está dissociado do ambiente, é natural essa colaboração, né? Quando você percebe que para a realização do propósito da organização, e aqui a gente está trazendo um outro elemento que, na minha opinião e na minha vivência, é fundamental para que a agenda de sustentabilidade realmente seja traduzida em performance, que é manter o olhar no propósito. Se realmente há um olhar determinado ao propósito, toda a jornada evolutiva da organização, os ajustes necessários, as mudanças, as rotas, elas vão se orientando com base no propósito. Mas ela não perde o seu rumo. Mas a partir do momento onde ele deixa o propósito como
como destino e começa a olhar o lucro, aí ela pode se perder, porque aí é uma visão de curtíssimo prazo, porque o lucro, ele tem lucro por onde? Para esse ano, para esse trimestre. Então, ele é um tempo muito determinado. O propósito, se a gente busca o propósito, e aí sim consegue, através da tecnologia que hoje está muito disponível, fazer este monitoramento frequente, e aí eu vou trazer um termo que para mim vai mudar o jogo, que é a materialidade dinâmica. Com o uso da inteligência artificial, com tudo que Google acabou de lançar aí nos últimos tempos, Microsoft, OpenAI, com tudo isso que a gente consegue fazer hoje dá para monitoramento de materialidade em tempo real, em dinâmica, que é aqui que a gente aposta. Né? E aqui tem um valor incrível, porque você pode não ter percebido esse risco que você trouxe do material que vai gerar implicações financeiras, sim, porque as ineficiências se traduzem em dólares, em dinheiros, né, em cents. Você pode hoje predizer com o uso de uma tecnologia. E aí você vai monitorando isso e gerando alertas, alarmes, que é o que a tecnologia tem que fazer, recomendações, né? Então, voltando, eu sou muito otimista que essa agenda vai evoluir, desde que a gente passe a usar essa tecnologia também para essas áreas do bem, de impacto para todos. Então, fantástico. Também queria só pontuar que eu adorei aí o ponto do CCN que você trouxe, né? Convicção, aí é conveniência e necessidade, é isso? Exato. Perfeito. E eu tinha ouvido aí do Fábio de uma outra forma, convicção, conveniência e constrangimento do Fábio Barbosa na época, isso. E agora você trouxe uma outra de necessidade, que estão muito próximas. Mas é isso, a agenda vai mover mais rápido ou menos rápido, quanto a gente tiver esses três elementos aí na mesa. Então, excelente. A gente vai passar por a pesquisa onde ela aponta que o que tem hoje bloqueado a aceleração da agenda são dois pontos. O primeiro é a dificuldade de mensuração, instrumentos de mensuração, de performance, né, de sustentabilidade como performance, e um outro ponto muito relacionado com o que é que a gente acabou de discutir, que é a ausência de uma cultura de colaboração, uma cultura de visão de longo prazo, a ausência de uma cultura que não seja tão competitiva, né? É isso que está dificultando. Então, queria que você comentasse um pouquinho, por favor, Fabiano, o papel das lideranças, né? E a colaboração delas, conselho, C-level, diretoria, todos os líderes, né, de maneira geral, para que a gente enderece esses pontos, por favor. Perfeito, perfeito, Cássia. Eu vou só resgatar um aspecto que você trouxe ali quando a gente fala da evolução tecnológica, dos dados, da capacidade de monitoramento, porque eu tenho uma crença que eu venho trabalhando muito nessa perspectiva de encarar de fato essa evolução tecnológica toda como a expansão das nossas possibilidades, né? No final das contas, a gente precisa encarar toda essa evolução tecnológica como um elemento, uma ferramenta, algo que está colocado à nossa disposição para que a gente possa expandir o nosso potencial humano, né? E isso faz com que a gente olhe para essa dinâmica de uma forma menos resistente, né? Mais apreciativa e, obviamente, aqui, se a gente está falando que ela está sendo colocada para expandir a nossa possibilidade as nossas possibilidades, nosso potencial como ser humano, aqui também muito calcado nos sensos éticos do uso responsável e endereçado ao nosso bem-estar, saúde e qualidade de vida, né? Então, é óbvio que no meio disso tudo aqui tem inúmeros desafios nossos ainda por conta de, né, gaps históricos que a gente tem como sociedade, e o fato de eu ter isto não significa dizer que eu não tenha que reconhecer este potencial para que a gente possa trabalhar na supressão desses gaps e, de fato, permitir com que isso evolua para essa direção. Sobre a colaboração, como você coloca, eu diria que aqui, infelizmente, ao longo do tempo, com o desenvolvimento da agenda corporativa, de um modo geral, sobre inúmeras escolas que surgem, né, que defendem isso, defendem aquilo outro, a gente foi perdendo um aspecto que reforça a colaboração e que eu particularmente acho que o Adam Grant, naquele livro do Ar e Receber, foi muito feliz
né, na forma como ele explora os três perfis, que aí a gente vai cair justamente na perspectiva da liderança e essa liderança consciente sobre a sua responsabilidade e legado que a gente precisa ter das organizações. Porque lá ele fala muito sobre quais são as chances de uma pessoa ser melhor sucedida, vamos dizer assim, né? O bem sucedida aqui fica muito subjetivo na qualificação, mas ser melhor sucedida olhando esse todo do contexto organizacional, do contexto de sociedade e de colaboração, né? Ele trabalha basicamente ali com três perfis, né? Que eles chamam dos doadores, dos compensadores e dos tomadores, né? E aqui é interessantíssimo nesse aspecto, porque indo na visão, vamos dizer assim, contra intuitiva que muita gente poderia ter, ele ele consegue comprovar por A mais B ali, a partir de estudos de inúmeros cases de pessoas à frente de organizações, o quanto os doadores são melhor sucedidos do que os outros perfis. Por que disso? Né? Porque o doador tem esse elemento central como essência sua, né? E ele encara isso como um processo de desenvolvimento que é justamente a colaboração. Quanto mais eu me permito me doar para colaborar com o desenvolvimento do todo, né? Melhor serão as minhas chances de me desenvolver dentro desse ecossistema ou dentro desse sistema em que eu estou inserido. Quanto mais eu competir contra ele, né, mais eu estou depreciando o valor de um determinado lado e isso em algum momento vai ter uma fatura que vai voltar sendo cobrada para mim, contra mim, ou seja, o tempo, o investimento, a energia para sustentar isso nesse trade-off de soma zero, ele acaba sendo bastante contraproducente no final e gera todas essas ineficiências que a gente está falando. E os tomadores, né, rapidamente são identificados como uma relação muito especulativa, uma relação muito exploratória. E, por consequência, tendem, ao longo do tempo, ser rapidamente isolados, porque, no final das contas, ninguém quer, né, esse elemento, vamos dizer assim, exploratório danificando o sistema. Então, ele chega nessa conclusão por inúmeros cases de pessoas que se dedicaram muito mais a fazer em prol do outro e, por consequência, acabam tendo muito mais sucesso. Que é essa consciência de que eu faço parte de um sistema, de que eu me integro a outros stakeholders e quanto mais eu for colaborativo, melhor são as chances de sucesso para todos. Aqui uma analogia simples com o nosso ecossistema humano, nosso organismo, né? Imagina se em algum momento o nosso pulmão começar a competir com o coração, o nosso estômago começar a competir com, né, o pulmão, o sistema vai falir rapidamente, né? Então a gente precisa ter esta visão, né, de um ecossistema que trabalhe um em prol do outro a partir do melhor da sua contribuição, das suas potencialidades, para que a coisa funcione da melhor forma, né? Então, essa liderança consciente precisa emergir cada vez mais rápido e a gente precisa dar mais voz para essas lideranças. Num passado recente, quem aparecia nas grandes capas de revistas de business, quaisquer que sejam, eram aqueles que, de certa forma, construíram resultados muito rápidos, sem se questionar, né, a que custo. E hoje, cada vez mais, a gente precisa inverter esta lógica e colocar em destaque essas lideranças que estão construindo resultados, né, nesta lógica do EE, colaborando com o todo, tá? Uh, não é incomum, infelizmente, né, Cassi, eu já me deparei com situações dessa natureza, né, de que o bom líder é aquele que entrega o melhor resultado de curto prazo ali para o acionista, é aquele que consegue a melhor negociação de soma zero. E aqui eu falo, quanto mais a gente é agressivo nessa perspectiva, mais a gente está despertando um outro senso de reação do outro lado, que gera um ciclo viciado, aonde a gente vai descendo a régua do que a gente espera como competitividade e abrindo um espaço ético muito grande, inclusive, que a gente já viu no passado, inclusive, né, de indústrias como um todo, que falam, olha, para eu ser competitivo nesse mercado, é só se for assim. E aí o outro, não, se eu não seguir esta lógica, eu não vou ser mais realista que o rei, se eu não seguir essa lógica, eu vou ficar de fora e assim vai, né? E aqui eu falo, poxa, a gente deseja que toda a indústria, que todo aquele mercado vai se nivelando por este lado mais fragilizado, que abre espaço para práticas, né, de corrupção, que abre espaço para práticas antiéticas, que abre espaço para a exploração de trabalhos degradantes ou o que seja, ou eu quero puxar esse mercado para subir essa régua para um lado que a gente gostaria. Então, aqui como líderes, a gente tem um papel central
de consciência de falar, eu vou me nivelar por esta régua abaixo ou eu vou me nivelar por esta régua acima. E aí vem o ponto da convicção que a gente estava falando naquela matriz CCM, né? Nossa, é muito bom esse ponto. E aí, como você me conhece, eu também sou conselheira do capitalismo consciente, e a gente fala muito disso. É, a organização, ela é tão consciente quanto o seu principal líder, né? Então, aqui, a gente, nesse bloco de liderança, é extremamente importante trabalhar a transformação, a expansão da consciência desse líder. E aqui eu não quero fazer marketing, tá? Mas eu me sinto muito orgulhosa de vir trabalhar, porque esse é o nosso propósito enquanto humanizadas. É a expansão, é democratizar a expansão da consciência nas organizações, através dos dados. Mas a verdade é, Fabiano, que como você bem trouxe, a transformação de organizações, ela é feita através das pessoas. A gente não transforma uma organização, porque o que é uma organização? Um CNPJ nada mais é do que um coletivo, né, de CPFs, né, de pessoas físicas, de pessoas, né, de humanos. Os stakeholders nada mais são, na relação com parceiro, cliente, fornecedor, sociedade, do que pessoas. Então, a transformação ela vem das pessoas. Então, quem ascende ao poder de liderança, e esse é o convite que nós estamos aqui fazendo, né? E deixando para que todos os líderes pensem. O que normalmente falha numa organização não são as tabelas de dados ali, assim, necessariamente. Existem mulheres no conselho? Sim. Temos duas, ou temos uma ou duas, infelizmente ainda, mas aí vai dizer, temos. Temos mulheres na liderança? Check, temos. Temos pessoas pretas? Check, temos. Mas não é aqui que acontece a falha, quando a gente não vê essa integração dos diferentes. Acontece nas relações, acontece na política de como eles são recompensados, por exemplo, acontece em como a gente está aberto a ouvir as pessoas ou não, em como que a gente aceita fazer de forma diferente, e é sempre no como. E aí, trazendo para o lado mais técnico da minha formação aí de cientista da computação, a gente diz isso está nos dados não estruturados, não está nas tabelas. Eu leio tabela e o que está realmente trazendo um desafio para o ponto que você trouxe do artigo hoje do Valor é que, infelizmente, as agências de rating que avaliam essas empresas hoje, elas olham as tabelas ainda. E na tabela, as empresas dão um jeito ali dos números aparecerem bonitos na foto. E o que a gente observa fazer um trabalho que a Humanizadas faz, que é de analisar os dados não estruturados, de ouvir o que não está sendo transformado em números, e aí sim transformar essas palavras, comentários e feedbacks em rating, é que quando a gente faz o nosso rating, a gente já identifica, né, situações de risco. Por quê? Porque estava na questão da não ética, estava na questão de como as pessoas são recompensadas, estava na opressão, estava no assédio, estava em elementos que não estão nos bancos de dados, né? Então, já, infelizmente, o nosso papo aqui é uma delícia, eu ficaria conversando contigo aqui a manhã toda, mas a gente vai convergir aqui para o final. Eu queria, com esse nosso contexto de fatores críticos para o sucesso, com esse contexto que nós falamos da importância do ser humano, da gente reconhecer, né, a qualidade das nossas relações, define a qualidade da nossa organização, né? Queria que você fechasse com algumas considerações finais ou que você trouxesse aqui os seus últimos insights nessa direção, para que a gente inspire mais líderes como você a trazer mais empresas nessa jornada integrativa, integral e evolutiva, que é transformar sustentabilidade em performance. Perfeito, Cássia, e super obrigado, de fato, assim, acho que essa conversa aqui renderia aí dias, né? Mas eu queria, para avançar no meu fechamento aqui, me apoiar num ponto que você trouxe, porque eu particularmente também acho essencial e a gente precisa ter um nível de atenção muito expressivo com isso,
né? A matemática é fantástica. E eu costumo dizer que a matemática é tão pragmática quanto criativa. Tá? Porque no final do dia, como você falou, eu consigo fazer uma série, né, de projeções à luz das minhas conveniências ou necessidades, projetando os números a partir dos dados que eu capturei da forma que eu bem desejar, né? Quantas e quantas vezes a gente já não viu inúmeras discussões em que, em termos pragmáticos, os dados apontavam para uma direção? É o que a gente está vendo hoje com toda a discussão dos riscos climáticos, né? Há quantos anos os cientistas, a partir de uma captura infinita de dados ali, está dizendo, olha, a gente está indo para um ponto de inflexão, a temperatura está subindo em tal direção, né? Isso vai mudar o clima de forma bastante significativa. E a gente, não, mas veja bem, não é bem assim, não é bem assado, tal, não sei o quê, isso é assim, o assado, enfim. A gente cria a partir, e usando os mesmos dados, a gente cria diferentes argumentos. Por isso que eu digo que esse é um cuidado que a gente precisa ter de quando a gente lida com a matemática de forma pragmática, é como a gente constrói os mecanismos de de cross-check para que a gente reduza os vieses e construa a melhor isenção sobre. Né? E aqui, quando a gente fala de matriz de materialidade, e a matriz de materialidade dinâmica, como você bem colocou, eu acho perfeita, porque, de fato, ela vai questionando o tempo todo os nossos próprios vieses, que, à luz de uma determinada liderança de plantão, pode querer endereçar um determinado resultado, assim ou assado. Porque o elemento central aqui, para que a gente, de fato, tenha a evolução desse chamado capitalismo consciente, o capitalismo de stakeholders, aonde a gente consiga, de fato, capturar com o menor nível de ruído possível todas as vozes e transformar isso numa inteligência de dados para que a gente possa continuar evoluindo e passa fundamentalmente pela liderança. Você trouxe um ponto que eu não tenho como concordar mais, né? Toda e qualquer organização, né, antes de ser um CNPJ, ela é um conglomerado de pessoas. Lá nós temos pessoas trabalhando, e aí é o outro ponto central. Por mais tecnológica que seja a organização, toda e qualquer organização ela trabalha para as pessoas, né? Nenhuma empresa de alta tecnologia embarcada desenvolve uma tecnologia, seja um nanorobô, seja um mecanismo de comunicação, enfim, da NASA, né, para outra tecnologia usar. Tudo que a gente desenvolve é para as pessoas utilizarem. Então, toda organização ela é fundamentalmente centrada em pessoas, independente da tecnologia embarcada. E aqui, para que a gente evolua pelo capitalismo consciente, conseguindo integrar mais vozes, reduzindo ruídos, a gente precisa trabalhar muito no desenvolvimento das lideranças para que elas sejam cada vez mais conscientes. E ser uma liderança consciente parte de um pressuposto que é de difícil de desenvolvimento, Cássia, chamado intencionalidade, né? Porque o que acaba acontecendo muitas vezes é que a gente tem muitas lideranças ainda, infelizmente, pautando muito mais a sua zona de influência dentro das organizações a partir de uma visão mais, diria, reducionista de uma carreira. E aí a visão de curto prazo, infelizmente, acaba imperando. Daí, para que isso evolua, a gente tem um elemento central e que a gente precisa também apostar no desenvolvimento disso, e acho que esse movimento do ESG foi muito feliz nesse sentido, chamado governança. As organizações não são criadas para serem extintas daqui 5, 10 anos. Elas são criadas sempre com uma visão de perenidade. Então, ou seja, esse propósito, esse legado a ser construído pelas organizações, essa contribuição que as organizações têm, que é esse conglomerado de pessoas, ao seu tempo e à sua época, vai trazer para que a gente possa continuar se desenvolvendo e se adaptando como sociedade, ela precisa ter uma governança que seja maior que, eventualmente, uma intencionalidade dissonante, né, dessa realidade. Ou seja, essa liderança precisa estar muito bem conectada com esse propósito e dinâmica da organização para que essa intencionalidade de fato se reverta em influências mais positivas. Não adianta eu, como organização, querer aplicar uma pesquisa como humanizada, querer aplicar uma matriz de materialidade dinâmica que seja, e ao mesmo tempo querer chegar no resultado que eu desejo. Eu tenho que ter o espaço de isenção para chegar no resultado que aquela matriz, que aquela pesquisa, que aqueles dados me ofertam, aprender com eles. E aí exige uma coisa também, Cássia, que eu particularmente acho que é um grande desafio para as organizações, porque é um grande desafio para as pessoas, chamada humildade. Aquilo que eventualmente eu sabia sobre mim, poxa, de repente eu falo, cara, não é bem isso, né? Eu costumo dizer que a gente tem três personas, né? Aquela como eu me reconheço,
aquela como o outro me reconhece, que é aquela que eu interajo, e aí o interagir com o outro é sempre uma escolha, então eu posso, né, estar interagindo sempre com pessoas que vão reforçar o viés de como eu me reconheço, e aquela que a pluralidade ampla e democrática me reconhece. E aonde eu apoio, onde eu deveria me apoiar para de fato me desenvolver, é nessa pluralidade, porque ela vai capturar todos os ruídos e vai ser mais isenta. E isso permite com que eu tenha essa intencionalidade de uma liderança consciente para seguir ajudando a desenvolver as organizações dentro dos seus propósitos maiores. Uau, Fabiano, quanta coisa maravilhosa. Eu aprendi muito aqui, assim, meu caderninho, enquanto você falou aqui, anotei muita coisa, incrível. Eu realmente adorei aqui o nosso papo. Eu quero, de coração, em nome de todos os clientes e audiência que é Humanizadas aqui no programa, agradecer essas nossas reflexões e esses insights maravilhosos que você trouxe. E quero realmente acreditar que essa conversa inspire mais líderes para olharem para essa pluralidade que você traz, para olharem para essa intencionalidade, que para mim são coisas que caminham muito juntos, né? Intencionalidade e propósito, porque costumo dizer, se a pessoa acorda de manhã e calibra o seu eixo ao redor do seu propósito, é mais provável que ela demonstre essa intencionalidade nas suas ações, né? E aí é uma questão de se a organização, que é um coletivo de pessoas, consegue fazer a mesma coisa, que é organizar todo mundo ao redor de um propósito, aí a intencionalidade vai ficar mais fluida. E para fechar, você trouxe aqui a sacada, uma beleza do ESG, a governança, e realmente eu costumo dizer, não tem como. Eu fui parar até em curso de conselheira, tirei certificação de conselheira, porque para mim foi assim: não tem como acontecer na organização se nós não levarmos esta pauta com este nível de compreensão para dentro dos conselhos. Enquanto quem tem essa responsabilidade que você bem colocou, da perenidade da organização, quem tira o CEO da agenda do curto prazo e leva o CEO para a agenda de ser uma empresa longeva, é o conselho. E se no conselho a gente não está com esse olhar, se os conselheiros não estão integrando esta visão, como é que eu posso crer que a gente vai mudar esse sistema? Então, assim, eu continuo dizendo, eu fui parar ali porque eu falei, gente, não estava na diretoria, eu entrei na diretoria, não está no C-Level, eu entrei no C-Level. Aonde está? No conselho. E não consigo entrar no conselho. Por quê? Você tem uma mulher, às vezes duas, mas são 5, 7 homens. E aí, cadê a diversidade? Como é que a gente muda? Como é que a gente integra essas coisas? Enfim, é aqui que nós vamos deixar esse convite para que mais pessoas olhem para isso, para que essa cascata de coisas leve a gente, como sociedade, como planeta, como uma só humanidade, porque para mim a pauta de diversidade é sobre humanidade, não me importa que label a gente coloca, se é mulher, se é homem, se é LGBT, se é pessoa preta, branca, índio, estamos falando de uma única humanidade. E aí, se a gente reconhecer essa unidade, a coisa caminha com mais coerência. E que mais líderes ajam em coerência entre mente e coração. Não é isso? É isso aí, é isso aí. Muito obrigada. Até a Obrigado. próxima. Eu que agradeço, Cássia. Muito obrigado, viu? E seremos julgados pelo futuro muito mais pela intencionalidade e muito menos pelos nossos erros e acertos. Olha isso, que maravilha.